Olá, a paz seja convosco. Estamos aqui nesse mini curso de batismo. Se você estiver assistindo ele, significa que você é um suposto ou uma suposta candidato ou candidata ao batismo. Então eu quero que você preste bastante atenção no que for falado aqui, porque isso aqui é coisa séria. Batismo é coisa séria. É uma das ordenanças que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, uma das ordenanças de cerimônia que Ele deixou para a igreja estar realizando, quando Ele disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Então, batismo nas águas, aqui está o endereço da igreja, horário de culto, e que você possa ser grandemente abençoado. Mas antes de dar sequência, de começar aqui, eu gostaria que você fechasse os olhos e que você, em nome de Jesus, fizesse uma oração, pedindo ao Espírito Santo que venha conduzir o teu coração, que venha conduzir a tua vida, que venha direcionar você. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo venha nos iluminar nesta hora. Que esse candidato ou essa candidata ao batismo esteja agora com a mente, com o coração, com a alma aberta para aprender os primeiros princípios acerca do batismo nas águas. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. Tendo orado, bora lá, vamos para cima. Quero começar lendo Romanos 6, do 2 ao 7. Vamos lá, Romanos 6, 2 ao 7. Leia e vai acompanhando aí no vídeo. De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então aqui a gente vê falando acerca de as pessoas que morreram para o pecado. As pessoas, essa morte para o pecado já significa a conversão, a aceitação de Jesus Cristo. Então, ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. O batismo aqui já está explicando o simbolismo, o que significa o batismo, né? Batizados em sua morte. O batismo representa isso, morte e ressurreição. Então, morte para o pecado é você fugir da aparência do mal a partir do momento que você assume isso. Versículo 4 e 5. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha que tremendo essa questão aqui. Como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória de Deus, a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O batismo é uma das coisas que ele traz para a gente. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Essa morte para o mundo, não é a morte física, né? A morte física é outro assunto. Aqui é a morte para o mundo, a morte do velho homem. O velho homem que foi crucificado. Amém? Pois quem morreu foi justificado do pecado. Justificado por quê? Justificado por quê e por quem? Justificado porque o pecado leva para o inferno e justificado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Então o velho homem já está crucificado com ele. O velho homem foi crucificado na cruz para que o novo homem, para que o corpo do pecado seja destruído
e não mais sejamos escravos do pecado. Jesus morreu na cruz para que você que está ouvindo aqui esse vídeo não seja mais escravo do pecado. Todo aquele que é escravo do pecado, ele não vai herdar o reino de Deus. Então o batismo é esse divisor de água na vida daquele que toma posse de estar com Cristo. Vamos lá. Quero falar aqui de 3 passos para se batizar nas águas. Primeiro vamos falar aqui, antes de eu falar os 3 passos, o que é o batismo? Primeiro, o significado do termo. A palavra batismo se originou do grego baptizo, que significa mergulhar, imergir. É diferente o batismo mergulhar e imergir, o batismo cristão evangélico, como o Senhor Jesus nos ensina, ele é por imersão. Você imerge sobre as águas como se fosse, estivesse sendo sepultado. É igual a outra igreja, por exemplo, a católica, ela joga só um pouquinho de água. Isso aqui é questão de liturgia, de ritual, mas ela joga só um pouquinho da água e não faz por imersão. Então a igreja evangélica, a igreja cristã, ela faz por imersão. Ela pega a pessoa ali que vai estar batizando, ela mergulha por completo. Assim que a palavra de Deus nos ensina. Segundo significado aqui, o significado do ato. Batismo é uma das ordenanças do Senhor Jesus para a sua igreja e representa exteriormente uma experiência interior. Está representando o batismo, ele mostra de uma forma externa para testemunhas, para o público, uma experiência que você está tendo por dentro. Você mostra através dessa cerimônia, mergulhando, familiares vendo, o pastor batizando, te fazendo a pergunta, mas aquele ali está externando, está mostrando para as pessoas aquilo que já aconteceu por dentro de você. Amém? Então vamos lá, os 3 passos para se batizar. Primeiro passo, para se batizar é preciso ouvir o Evangelho. Romanos 10, 14 e 15, vamos ler. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então o primeiro passo é esse, é ouvir o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é a boa notícia. Mas não acabou não, versículo 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, o primeiro passo é a gente ouvir o Evangelho. É do Evangelho que vem a libertação e a salvação. E é através do Evangelho que você vai receber Jesus e vai querer se batizar. Então, o primeiro passo é ouvir. Segundo passo para se batizar, tem que ouvir. O segundo passo é crer em Jesus. Muitos ouvem, mas nem todos creem. Você precisa acreditar em Jesus. Versículo bíblico, João 20, 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Crendo, tenham vida em seu nome. Tenham vida em seu nome. João 8, 24. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato morrerão em seus pecados. Olha que coisa mais forte isso aqui. O próprio Jesus falando. Então, segundo passo, a gente tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, que Ele é o único que pode nos salvar. Não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem Buda, não tem Buda, não tem Madre Teresa de Calcutá, não tem nenhum ser humano que tem o poder de salvar o homem, de levar o homem à salvação. É só Jesus Cristo. Então, a palavra em si só já é autossuficiente. Se você ler e compreender, já é autossuficiente para você receber essa salvação.
você conhecer Jesus Cristo. Vou ler de novo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato morrerão em seus pecados. Primeiro passo, ouvir o Evangelho. Segundo passo, crer em Jesus Cristo, o Jesus do Evangelho. Marcos 16, 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha que interessante aqui, o versículo por si já fala que todo cristão que já foi batizado, que já foi liberto, ele tem que ir pregar o Evangelho àquele que não conhece ainda. Se você tem a convicção que existe a vida eterna, que existe salvação, se você já foi batizado, então você já tem que passar para frente aquilo que você sabe que é verdade. O Evangelho, a Bíblia, não é uma balela, não é uma conversa fiada, é uma verdade verdadeira e você precisa passar adiante. Ao versículo 16, vamos frisar de novo aqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí você fala assim: ah, pastor, mas então quer dizer que se eu não for batizado nas águas, se eu morrer sem ser batizado, eu vou perder a minha salvação? Eu não vou ser salvo? Não, o primeiro passo é crer em Jesus. Se você crer em Jesus, você será batizado. Vamos pegar ali o ladrão na cruz, de uma direita e uma esquerda. Falou com o Senhor assim, falou: se você é o Filho de Deus, desça daí, salva-te e salve a nós também. O outro falou assim: ó, tenha misericórdia da minha vida e quando estiver no teu reino, lembre-se de mim. Aí Jesus fala assim: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Aquele ladrão não teve a oportunidade de ser batizado, mas ele aceitou Jesus. A questão do batismo, ela é para você declarar a tua fé pública, para as pessoas verem que você tem um compromisso com a igreja, um compromisso com o seu líder espiritual, o pastor, e acima de tudo, de igreja e pastor, você tem um compromisso com a palavra, com Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Terceiro passo para se batizar. Você precisa se arrepender dos seus pecados. O arrepender significa que você não quer mais fazer as coisas que você fazia antes. Ou seja, você estava indo numa direção e agora está indo em outra. Arrependimento é mudança de mentalidade. Arrependimento é isso. Então, o terceiro passo, você precisa se arrepender dos seus pecados. É você falar: meu Deus, eu não posso ser mais fofoqueiro. Eu não posso ser mais linguarudo, eu não posso ser mais prostituta, eu não posso mais viver em adultério, eu não posso mais ficar mentindo achando que isso é normal, eu não posso mais querer o mal do meu próximo, eu não posso mais ficar guardando mágoa no meu coração, eu não posso muitas coisas. Não quer dizer que você vai vencer todas elas, isso é um processo. Muitos até desistem porque acham que não vai dar conta. Muitos pensam assim: não vou batizar porque se eu batizar não vai ter jeito. Não. É Jesus Cristo que transforma um homem. Quem transforma um homem não é a igreja, não é o pastor da igreja. É a palavra que é ministrada, é o próprio Jesus através da palavra. Então não tenha medo. O princípio não é deixar de fazer isso, de fazer aquilo. É aquele negócio: você venha como você está e vai deixando ele te lapidar, te transformando. A Bíblia fala que a nossa conversão ela é de fé em fé e de glória em glória. É uma etapa. E a cada dia você vai sendo transformado, lapidado, modificado. Mas você vai se arrependendo. Existem pecados que você não consegue a libertação agora, mas você vai orando, vai jejuando, vai ouvindo a palavra, daqui a pouco aquele virou um passado na sua vida e você já é outra pessoa. Então, terceiro passo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Atos capítulo 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. E Ele chamou você. Veja que o versículo que já começa: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado. É se arrepender e ser batizado e deixar o processo de Deus acontecer na sua vida, sem medo. Porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Não tenha medo de se entregar para Deus. Tenha medo de se entregar para o diabo. Tenha medo de ficar se entregando para o diabo.
Mas para Deus, não tenha medo de se entregar para a obra, de se entregar para a palavra, porque você só vai lucrar com isso, você e sua casa. Amém? Vamos lá. Marcos 10, 29. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Olha que tremendo. Você que talvez tenha um pensamento aí que você fala assim: ah, pastor, deixa eu ir para a igreja, não que eu estiver mais vendo, deixa eu aproveitar o mundo agora. Irmãos, esse sistema do mundo não tem nada para aproveitar não, o mundo jaz do maligno. Então o próprio Jesus fala assim: olha, todo mundo que deixou casa, irmãos, mãe, família, campos, propriedades por amor de mim, ele vai receber 100 vezes mais no tempo presente. Mas ele deixa bem claro aqui, ó. Olha que tremendo, olha. Deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães e campos, e com eles a perseguição, ou seja, a luta, a perseguição. E vai vir tudo com isso aí. Por quê? Porque o Satanás vai juntar com esse sistema maligno do mundo para tentar desvirtuar, tirar você da presença dele. Então não pensa você que você está perdendo tempo na igreja, perdendo tempo com os irmãos, perdendo tempo participando. Você não está. Você vai estar ganhando, você vai estar investindo na eternidade. Pensa nisso, não deixe o inimigo roubar a glória de Deus da sua vida. Amém? Então eu quero dizer para você que chegou até aqui, que Deus abençoe a sua vida. Isso aqui é apenas o básico do básico, apenas algo bem superficial acerca do batismo, que envolve toda uma transformação de vida. Mas que isso aqui já possa estar abrindo os seus olhos. Eu deixo essa palavra aqui final para você. Não desista, não deixe as setas do diabo de fazer você, impedir você de chegar nas águas do batismo. Daqui a pouco você vai estar lá com a sua família, com o pastor da sua igreja, com os irmãos ali contemplando a sua entrega a Cristo Jesus pública, para todos ver. Você é um crente lavado e remido. Que Deus te abençoe. Amém. Fica com Deus. Então vamos lá. Vamos fazer só uma pequena recapitulação. Os 3 passos. O primeiro passo que nós falamos, mostrando os versículos, o primeiro passo é ouvir o Evangelho. O segundo passo, crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. E o terceiro passo, se arrepender dos seus pecados. Então, ouvir o Evangelho, crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. Olha que interessante o que a palavra de Deus ela fala. Deixa eu ler aqui na Bíblia Sagrada. Primeiro a João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a pessoa, quando recebe a Jesus, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, deixa Jesus fazer parte da sua vida, ela passa a ser chamada filha ou filho de Deus. Então isso é lindo, irmão, isso é maravilhoso. E outra coisa que a pessoa, o candidato ao batismo, ele tem que entender que ele precisa, a partir daí, ele ter um compromisso com o corpo de Cristo, com a comunidade onde ele congrega, onde ele se alimenta da palavra, nas reuniões, nos cultos. Você precisa aprender que você tem um compromisso moral, um compromisso de estar ali presente, de fazer parte. Quando eu falo em compromisso moral, é você buscar não envergonhar a igreja onde você frequenta, buscar honrar ali os irmãos que estão ali com você, porque a partir do momento que você confessa a Jesus, você já faz parte do corpo de Cristo. Mas naquela comunidade onde você está se reunindo ali nos cultos, aquilo passa a ser a sua família na fé. Você precisa entender que você não foi chamado ou chamado para caminhar sozinho. A Bíblia fala que nós somos do corpo de Cristo. Cristo ele é o cabeça e nós somos membros uns dos outros. Ou seja, ninguém foi chamado
para andar sozinho, para caminhar sozinho, para querer fazer tudo sozinho. Não, você agora tem uma família e você, como está chegando agora, você é o filho mais novo, você é o caçula, você é a caçula. Então você precisa entender que aqueles irmãos mais velhos, eles vão estar te ajudando, te auxiliando na caminhada. Você tem que entender, você não está sozinho nessa luta. Você tem uma igreja, tem um líder ali espiritual, um pastor que vai te ajudar. Então aprenda isso, busque conselhos, busque estar junto, busque caminhar junto, busque compartilhar sua vida ali, ajudar, falar das suas fraquezas e pedir ajuda, porque é para isso que a igreja serve. Senão não tem propósito, não tem finalidade. Outra coisa, antes de a gente finalizar aqui, no dia do batismo, o candidato ou a candidata ao batismo que vai estar batizando, ele tem que, no dia do batismo, chegar mais cedo. Se for na igreja, no batistério, ou se for no sítio, vai chegar todo mundo junto. Mas se for na casa, na igreja, você já leva uma roupa apropriada. Por exemplo, a mulher veste uma calça, uma bermuda por baixo, porque você vai molhar, automaticamente você vai ter que estar com a bermuda por baixo, com uma camisa, e assim também os homens, mesma coisa, porque depois que molha, vai estar com a bata ali, e o que acontece? Pode ficar transparente, pode ficar assim meio desagradável, então é até uma questão assim de vigilância, a pessoa já está te orientando. Chegar mais cedo, já vir com as peças de roupa por baixo, já levar a toalha para depois você se secar, entendeu? Ficar tudo tranquilo. São só detalhezinhos para ficar um ambiente agradável, não ficar desagradável. Um dia tranquilo, são detalhes. Então, que Deus abençoe sua vida e que esse mini curso já possa ter te dado ali acendido uma chama, te encorajando a não desistir, mas a prosseguir. Então, isso aqui é apenas o começo, é apenas o início do primeiro degrau. Ainda tem muita coisa para você aprender e que nós aqui do Nova Pampulha queremos ser bênção na sua vida. Fica com Deus, que Jesus te abençoe. Amém.